Mas, como bom tempo atrás, falei para vocês que ia fazer aulas sobre drogas, tratando de drogas e tudo mais, hoje eu dou a partida para essas aulas. Não vão ser sequenciais, mas me dispus a realmente tratar do assunto, e não é muito simples, mas vamos nos aventurar a falar um pouco sobre dorga, a falar de drogas. E hoje eu escolhi, eu acho que a droga mais comum dentre as drogas que causam estragos não só para a pessoa, mas para o social, tá? Na minha opinião, a mais perigosa de todas, que é o álcool. Tá? E assim, se o problema realmente fosse contra as drogas, o álcool não existiria, né? Já tentaram, mas aí não deu certo. Mas, né, deixar essa parte de política pública para quem é político e vamos tratar sobre o que o álcool faz no corpo. Eu só fui trazer uma ideia, né? Fui buscar um paralelo da medicina ocidental e aí peguei lá no site da Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina. Então, eles falam que no cérebro o álcool ele age, né? Então ele fala que afeta essa parte de sistema nervoso central e aí vai causando problemas como perda de reflexo, atenção, memória, excesso de sono e aí questão de altas doses, né? Coisa que é muito comum ser observado em festas de formatura, em carnaval, o coma alcoólico. Então, assim, chega a afetar parte de sistema nervoso central. E para a gente ele acaba tendo uma relação muito parecida, né? Mas não é com o cérebro que a gente fala, né? Porque o cérebro é uma víscera especial, né? Uma víscera extraordinária. E aí o cérebro tem uma relação com alguns órgãos, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Além do cérebro, eles dizem que o álcool também acaba liberando adrenalina em excesso, que acelera a atividade do sangue no coração, que aumenta a frequência dos batimentos cardíacos. Isso, com o tempo, pode gerar um desgaste, né, da musculatura do coração, e aí gerar infartos, derrames e por aí afora. Além disso, o nosso bom e velho fígado, né? É quem sustenta toda a nossa transformação no corpo. E aí fala que altera a produção de enzimas, mudando o ritmo do metabolismo, não só do álcool, né? Mas acaba virando mais geral. Entra do metabolismo do álcool, porque tem álcool em excesso no corpo. E aí ocasiona inflamação crônica, que pode levar a uma hepatite e também a cirrose. Ou seja, vai rebentando toda essa parte do fígado, né? E o estômago? Ele fala lá, irrita as mucosas do estômago, do esôfago, então causa inflamação, né? Esofagite, gastrite, diarreia. Nada, nada fora do usual para quem já tomou uns porre. Esse problema do estômago, né? O gosto ruim na boca no outro dia, aquele desconforto. E aí a questão dos rins, que o álcool tem um efeito diurético no corpo, então ele acaba aumentando, da mesma forma como aumenta o uso do coração, ele acaba aumentando o uso do rim. Então, do rim, do fígado, do coração, então todos eles acabam se desgastando, por quê? Para eliminar o excesso do álcool. Certo? Então, isso na visão da medicina ocidental. Mas não estamos aqui para falar sobre isso. Vamos falar sobre a medicina oriental, sobre a medicina chinesa. E aí eu trago para vocês, como sempre, vocês já perceberam que minhas aulas, sempre que eu posso, eu embaso dentro do Imperador Amarelo. Afinal, ele é um livro
bastante completo dentro da acupuntura, então tem muita coisa para a gente extrair de lá. E aí, lá no capítulo 50 do Lin Shu, ele fala que a bebida destilada é a essência da água e dos cereais. E a propriedade do sumo fluido dos cereais maturados é leve e rápida. Então, ele já dá uma característica para a bebida alcoólica. Tá? E aí ele fala, ó, isso é muito rápido e muito leve. Então, ela tem uma característica aqui pra gente. Ele diz, ó, quando entra no estômago, causa distensão. Por quê? Porque ela se movimenta muito rápido. Além disso, a energia da vesícula biliar causa a fúria assassina. É bem pesado, né, o termo que ele usa aqui, mas é o famoso valente, né? A pessoa, quando bebe muito, fica valente. Ah, a bebida causa que a pessoa fique nervosa. Não. A pessoa já tem isso lá, o álcool só potencializa. Quantos e quantos tem por aí que toma um goró, deita e dorme? Toma um goró, fica mais bobo, fica mais alegre, fica mais risonho, ao invés de ficar mais agressivo. Então, eu acho que tem uma particularidade da gente separar o que é o efeito da droga, o que é o efeito do álcool, que é retirar a inibição, retirar aquele senso moral que a pessoa vive por conta da sociedade. E isso a droga retira. Cada uma de uma forma, e o álcool é mestre, né, em limpar. Então tem aquela brincadeirinha, né? Coloca uma pessoa feia que você considera feia na sua frente. Depois da quinta dose de tequila, você já está achando ela ou ele a coisa mais linda do mundo. Então, vai tirando esse julgamento da gente. E aí, por que vai tirando esse julgamento? Porque ele vai tirando, por ter essa característica de rapidez e de leveza, o álcool, ele acaba por ter uma característica bastante yang, né? E o yang vai agitar em cima. E aí a gente tem uma relação com quem é yang no corpo. E quem é yang no corpo é a mente. E começa já a fazer sentido por que drogas, por exemplo, como o álcool, que tem uma característica de calor, levam à perturbação da forma como a pessoa se comporta. Na verdade, toda droga altera o comportamento. Afinal, esse é um dos quesitos para as drogas serem consideradas psicotrópicas. É exatamente o começo do termo, né? Psico. Então, eles mexem no Shen. Ok? E aí, vai causar essa questão de fúria, da raiva, porque ele trata aqui com a vesícula, e a gente pode acrescentar junto com a vesícula o fígado, e ambos, né, a madeira, num geral, vai tentar controlar a terra. Se a terra está tentando forçar, ela precisa ser contida. Se ela precisa ser contida, a gente começa a ter uma agressividade maior da madeira. A madeira tem uma relação com a raiva. Agora, a raiva associada ao calor, ao fogo que a bebida gera, vai causar a fúria. Beleza? Fica simples, né, de compreender o porquê que ele sai da raiva e já vai para a fúria. Aí ele continua, né? Nesse momento, o homem tímido se assemelha ao valente, mas quando se recobra de sua embriaguez, lamenta. Um homem tímido é semelhante a um homem valente após ter bebido, mas não sabe o que faz. E a isso se dá o nome de dúvida após ter bebido.
Então ele está falando aqui o seguinte, ó, mais ou menos isso que eu já abri um pouco, né? Então, como a bebida vai tirar essa inibição do Shen, esse julgamento daquilo que é certo, daquilo que não é, do que eu devo, do que eu não devo, do que eu posso, do que eu não posso, o tímido se assemelha ao valente. E aí se declara para a pessoa que é apaixonado, liga pro ex, liga pra ex, faz um monte de merda, né? E aí, ó, que ele deixa aqui, não é de hoje, gente. Olha só, 200 antes de Cristo já falavam: quando se recobra de sua embriaguez, lamenta. Então eu acho, eu só acho que já existia sertanejo já na China antiga, tá? Porque assim, é complicado. Então, ó, é essa questão, tá? Mas aí entra uma particularidade que ele fala assim: apesar do homem tímido ser semelhante ao valente após ter bebido, ele não sabe o que faz. Por quê? Porque não é ele que está ali 100%. Ele já tirou uma parte daquilo que é ele, ou daquilo que ele se moldou a ser. Então a gente já não se reconhece. E aí entra essa questão: fiz, não fiz, como é que eu cheguei em casa? Como é que foi a festa? Ah, encontrei fulano? Encontrei. Fiz tal coisa? Não lembro. Acontece, né? Mas por quê? É porque a pessoa é valente? Não, ela só está mascarada ali pelo efeito do álcool. Né não? Então, nenhuma novidade, né, aqui. Tudo coisa que a gente já sabe, né, sobre o álcool. E aí, trazendo essa questão da medicina chinesa, é só pensar principalmente nisso aqui que ele traz, ó, a característica. Mas isso, basta 2 doses de cachaça, que você já percebe que é leve e rápido. Você fica meio aéreo, esquenta, né? Aproveita que tá esfriando aí, galera, façam o teste. Mentira, não faz não. Senão daqui a pouco vão falar que eu tô aliciando meus alunos a beber. Isso não é verdade. Mas vamos voltar para o que importa aqui. Vou parar de falar besteira. E aí volto, então eu estava lá no Linshu, fui buscar só um contexto no segundo livro, e aí volto para o Suen, que é o primeiro livro. Lá no capítulo 44, diz assim, ó: quando alguém contrai a umidade perversa e se dá a bebida, o calor-umidade fica retido no interior. Como ele reside num lugar úmido, a umidade irá invadir a partir do exterior e causar adormecimento dos músculos. Então, 2 coisas aqui a pensar. A bebida gera umidade? Pode gerar. Mas a característica da bebida, do álcool em si, tá? Tem bebidas que vão ser diferentes. Tem bebidas com características mais frias, outras com características mais quentes. Mas, quando a gente fala de álcool, o álcool tem uma característica quente. E aí, por que que vai variar conforme a bebida? Vamos fazer um exemplo, pegar uma cerveja. Uma cerveja costuma ter entre 3 e 7% de teor alcoólico. Aí a gente passa para um vinho, costuma ter de 9 a 15% de teor alcoólico. Aí a gente vai para um destilado, vai de 20 a 70, 80%, né? Alguns até mais. Então, assim, depende a quantidade de álcool, tá? A bebida vai ser mais ou menos quente e vai depender também da mistura que ela tem. Ok? Então vão ter bebidas que vão ter
mais ingredientes que alteram ou complementam o calor. Então, nem toda a bebida é igual, tá? Mas o álcool em si, sim. Ok? Então, falar que a bebida alcoólica gera umidade, pode gerar. Todas, nem todas. Tá? O que, que vai acontecer? Ele fala aqui, ó. Ou a deixa que ele dá aqui, ó. Como a pessoa reside num lugar úmido. Ou seja, já tem a umidade. Não foi o álcool quem trouxe essa umidade para a pessoa, nesse caso que está sendo tratado. Tá? Então ele fala, ó, quando a pessoa tem, ou seja, já tem uma umidade perversa, e se dá a bebida, essa umidade vai se associar à bebida, ou seja, vai gerar calor-umidade dentro do corpo. E isso daqui a gente sabe qual é a resposta, né? O calor-umidade, com o tempo, vai gerar o que a gente chama de fleuma, mucosidade. Certo? Então, aí entra outra relação daquilo que eu estava falando. A bebida sozinha vai gerar a mucosidade. Se gera mucosidade, é porque também tem umidade. Certo? Então, com o tempo, toda bebida acaba gerando. Em termos, sim. Né? Agora, é por causa da bebida nesse caso? Não. Tá? E aí ele fala, ó, quando a umidade invade pelo exterior e eu já tenho um bloqueio no interno, começa a causar problema nos músculos. Por que que vai causar problema nos músculos? A umidade é associada, é o patógeno que agride principalmente o baço. E o baço é responsável pelos músculos. Então, acaba tendo essa relação maior do álcool, né, da umidade, com a musculatura. E aí ele diz, ó, quando o pulso estiver pequeno, mas o sangue for abundante, e o paciente tiver uma compleição vermelha, isso é causado pelo calor do aquecedor médio, devido à ingestão de vinho em excesso. Você vê como, tá com o rosto vermelho é porque tem calor, o calor tá jogando o sangue para cima, mas olha aqui a característica que ele tá dando de pulso. O pulso tá pequeno. Se o pulso tá pequeno, tá curto, ou tá fino, né? Esse diminuto, a gente pode pensar em ambos, né? Curto e fino. E ele falou, mas ainda assim o sangue for abundante, o paciente vai estar com uma compleição vermelha. Por quê? Porque o calor do aquecedor médio faz com que o sangue suba para a cabeça. Lembra que o álcool tem a característica de ser rápido, rápido é igual calor, e leve. Então, a leveza, a rapidez e o calor são todos os três características do Yang que vão fazer com que esse sangue, que existe em abundância, suba para a cabeça. Então, você vê que o pulso aqui está falando de uma deficiência de sangue, mas por quê? Porque o sangue está preso na face, está preso no coração. Legal, né? E aí, por que está preso no coração? Porque o calor está forte no aquecedor médio. Por quê? Porque a gente está acrescentando calor em forma de álcool.
Isso daí estava lá no capítulo 53 do Suen, era para ter aparecido junto, mas não apareceu, desculpa. Então, basicamente, gente, o que a gente pode pensar sobre o álcool? Álcool tem característica Yang. Então, ele gera ou ele tem um potencial de calor no corpo. Se ele é consumido em excesso, esse calor em excesso pode fazer com que gere fogo. Então, a gente vai ter um patógeno, na verdade seria aí um alimento, né? Alimento. Por que não? Muita gente faz dieta de álcool. Então fica lá muito bem. Na verdade fica, né? Fica magrinho. Ó, top moda. Mas o álcool tem essa característica do yang, né? E aí se a gente lembrar quais são os órgãos que têm mais relação com o yang no corpo. A gente vai lembrar de três, né? O coração, o fígado e o rim. Né? O coração e o fígado são mais característicos do Yang. A gente lembra mais claramente deles, porque tem relação com o fogo, tem relação com o movimento e tudo mais. Porém, a gente não pode nunca esquecer que o rim é quem armazena o Yang original. Então, ele também tem uma relação muito, muito grande com o sistema Yang. E aí, se eu começo por trabalhar ou por, falar assim, gerar demais Yang e lesar esses órgãos, o que eles vão acabar trazendo? Uma resposta a nível do Yin. Compreendem isso? Porque eu estou lesando o sistema Yang? Tô. Então, como eu estou inserindo muito Yang no corpo, que é o álcool, o álcool, eu acabo direcionando esse Yang para quem é mais afim do Yang. Quem é mais relacionado com o Yang? Os órgãos que têm um potencial mais Yang no corpo. Com o tempo desse hiperfuncionamento, esse excesso de Yang no corpo vai acabar agredindo o Yin do corpo. Não é o que a gente viu lá, por exemplo, no primeiro slide, quando fala da medicina ocidental, no final, o que acaba acontecendo? Problemas no órgão. Então, primeiro a gente tem um problema no metabolismo, no sistema Yang, para depois o sistema Yin ser agredido. Então, é um evento que inicia pelo Yang, porque o álcool tem uma característica mais Yang. Então, primeiro ele vai lesar essa parte do corpo. Mas com o tempo, lembrem da aula de terça, quando o Yang está lesado, com o tempo ele vai automaticamente também lesar o Yin. E aí, a hora que o Yin está lesado, é porque com certeza o Yang também já está. Né? E aí, lá no capítulo 45 do Suen, ele fala assim: quando se ingere álcool, irá fazer com que os colaterais se encham de sangue e os canais, ao contrário, fiquem vazios. Preciso debater. Colateral, se vocês lembrarem, ele é mais superficial do que o canal, e quando ele fala canal aqui, é tanto o principal, tá? Os canais principais, quanto os Shuemai, os canais de sangue. Tá? Veias, artérias e tudo mais.
Mas vamos pensar a nível somente de Ti. Tá? Ele vai falar aqui, ó, como o Ti movimenta o sangue. Quando eu coloco muito álcool, quando eu coloco o álcool no corpo, esse álcool vai fazer com que o Ti expanda, que o Ti vá mais para a superfície. E aí os colaterais se enchem de sangue, mas os canais ficam em vazio. Ou seja, eu começo a diminuir a nutrição do interior do corpo, dos tecidos do corpo, né? Dos tecidos mais internos, mais prioritários. E aí eu começo a dar mais vazão à superfície. E ele continua. Como o baço deve auxiliar o estômago para transportar a essência da água e dos cereais, se o álcool for ingerido em excesso, o baço não terá nada o que transportar e fará com que a energia in fique em deficiência. Por que que não vai ter nada para transportar? Porque eles transportam a essência da água e dos cereais. Se eu penso a nível de essência, eu penso a nível do nutritivo. E aí, como o álcool também é um produto que a gente viu ali no começo, que ele fala, é uma parte mais leve, mais pura dessas água e cereal, mais puro, puro yang. E o yin tem uma característica de ser yin. O nutritivo é mais yin, enquanto que esse mais puro que o álcool traz é yang. Então, não vai ter nutrição para transportar. E aí o yin começa a ficar em deficiência. E ele continua. Quando o yin estiver em deficiência, o yang vai estar em plenitude, vai estar em excesso. E a energia do estômago torna-se desarmoniosa. E por isso, a energia refinada da água e dos cereais ficará reduzida e as extremidades dificilmente podem se nutrir. Por que que ele fala da questão da extremidade? Quanto mais para dentro, mais vital, mais yin. Quanto mais para fora, menos vital, mais yang. Se eu tô com o yin em deficiência e o yang em excesso, seria natural de pensar que a extremidade vai estar mais cheia, certo? Agora, vai estar cheia do quê? De calor. Porque de nutritivo não vai, porque tá fraco. O yin não tem. O yin está em deficiência. E aí ele se mantém no interno para que mantenha a parte importante do corpo. Então, as extremidades, o corpo vai se importar cada vez menos com elas. Para quê? Para que ele cuide daquilo que é vital. É vital para o corpo ter uma mão? É importante, mas não é vital. É importante ter um braço? É importante, mas não é vital. Então, as extremidades, os membros, vão acabar tendo um problema de nutrição. E é o que normalmente a gente vê, não é? Quando bebe muito álcool, a musculatura fica molenga, começa a ficar desprendido a musculatura. Você pega assim, ó, faz que nem faz a camisa aqui, puxa e vem. Né? Normalmente você pega o músculo, ele tem um deslocamento, mas ele não sobe, ele não movimenta dessa forma. Tá? E aí quanto menos, né, quanto menos yin tiver, menos vai poder nutrir. Então, menos as extremidades vão ser nutridas. E aí que eu começo a ter percepções físicas a ponto do malefício que o excesso de álcool está causando. E aí ele continua. O paciente desse tipo
pode estar frequentemente embriagado. E aí, olha a associação que ele faz. Estar frequentemente embriagado, mas aí ele ainda piora isso, levando a cabo relações sexuais, e ele ainda piora após estar bem aborrecido. Então, ele fala assim, ó, o cara já está briaco, já está embriagado, então já está desgastando a essência. Vai lá e tem relação sexual, ou seja, desgasta mais a essência. E aí ele fala aqui, ó, ainda além disso, ele está bem chateado a ponto emocional, mais desgaste de essência. Não, o cara tá minando a vida, né? Aí ele fala aqui, ó, o seu Tidus Rim tá tão astênico que a porta da vida, ou seja, o Min Men, não tem mais energia, não tem mais ti, não tem mais fogo para dar apoio ao baço. E o baço fica estagnado e não tem como espalhar. Então, o que vai acontecendo? Essa vida desregrada, né, sexo, drogas e rock and roll, acaba por lesar o Min Men. Não tem como manter isso por muito tempo. Tá? Então, ele vai trazendo essa característica de desgastar a essência, vai fazer o quê? Minar o Ti do Rim. Lembra que o rim é quem guarda o Min Men. Ele guarda o fogo do corpo. Se o rim não está apto a funcionar, nada mais vai funcionar. E aí, nesse caso, como ele está falando de nutrição, ele vai falar, ó, se o Ti do rim não existe, se o Min Men não tem Yang, ele não tem como aquecer o baço, ele não tem como fazer o baço dispersar o Ti. Ou seja, como é que o baço vai transformar e transportar se quem é a origem do fogo está em deficiência? Então, o consumo com o tempo, do álcool com o tempo, vai fazer com que a pessoa desgaste o Min Men, desgaste o Yang original. E aí não tem como, né? Não tem como dar certo, né? E aí ele continua. Quando o Ti do álcool e o Ti dos cereais estiverem combatendo, emergirá calor de dentro e irá ocorrer febre pelo corpo todo, com urina de cor intensa. Ele está falando aqui, a pessoa tem muito álcool para dentro. E aí, o que vai acontecer? Esse Ti do álcool, que tem uma característica mais Yang, vai ir de encontro com o Ti dos alimentos, que tem uma característica mais Yin. Então, eu acabo tendo aqui uma briga do Yang contra o Yin dentro do estômago. E aí, lembra que ele falou lá, o calor no aquecedor médio vai fazer com que suba? Então, é exatamente aqui, ó, emerge calor de dentro e vai ocorrer febre pelo corpo todo. Por quê? O Yang está em excesso. Se o Yang está preponderante, ele vai espalhar. E para onde ele vai espalhar? Para a extremidade. E aí acaba tendo essa sensação, essa relação com a febre. E ele continua. Como a energia do álcool é abundante e agressiva e violenta, e a energia do rim está declinando dia após dia, o Yang só será abundante no interior, e tanto as mãos quanto os pés estarão quentes. Então, olha cá. Volto à mesma citação que eu estava falando até um pouco atrás. Como o álcool é muito agressivo, ele vai tender a expandir, ele vai tender a ir para fora.
né? E aí ele fala que, mas ele está falando que o yang só vai ser abundante no interior. Não, no interior, no corpo. O exterior aqui, os extremos, vão estar recebendo essa carga maior, por quê? Porque se ficar aprisionado dentro o yang, quem que vai para fora? O yin. E aí eu começo a ter uma inversão da posição. E aí eu começo a ter uma agressividade maior da condição. Então, o que ele fala aqui é que esse excesso de álcool, ou seja, a característica do álcool, por ser muito yang, por ser muito agressiva, por ser muito rápida, por ser muito quente, ele vai tender a ir às extremidades. Tá? E aí entra aquela questão. Mas se não está indo nutrição, não está indo sangue. Se não está indo sangue, o Qi não chega, o calor não chega. Agora, volto a dizer, lembrem sempre, quando a gente fala de sangue na medicina chinesa, não é o líquido em si, mas é a característica de nutrição, de aquecimento, de refrescância, de umidade que esse líquido tem. Se esse sangue chega na extremidade só com yang e sem yin, não vai nutrir, só vai esquentar. Certo? Então, qual que é a ideia, mais ou menos, dessa questão do álcool no corpo? Qual é a rotina nossa? Nos alimentarmos de substâncias, de alimentos, né, grãos e líquidos, que têm característica yin, que vai para o estômago, do estômago vai para o baço. Porém, se o que está entrando não é, vamos falar assim, não tem uma característica yin, mas tem uma característica mais yang, eu não tenho como fazer essa nutrição do nutritivo. Por quê? Porque o yang não vai ter a característica do yin. É a mesma coisa, por exemplo, que se alimentar com muita pimenta, se alimentar com muita cebola, se alimentar com muito alho. Qual é o problema desses alimentos? Eles são alimentos? Sim. Eles têm características yin? Sim. Por quê? São sólidos, são alimentos. Porém, o potencial, a característica yang desses alimentos é tanta que ele não tem nutrição. Ele não ajuda a nutrir. Certo? É o tipo de alimentação que mantém a pessoa viva, mas não com uma saúde impecável. Né? Diz o Marcos, quando ele fez a viagem lá para a Índia, ele fala que o povo lá do hospital que ele ficou atuando por um tempo lá com acupuntura, com os outros acupunturistas, fala que o tempo que eles tinham de descanso, eles dormiam. Não vai ter paciente de agora até não sei que hora. Encosta e dorme. Porque a característica do Qi, da nutrição, é tão pouca que eles precisam estar recobrando isso continuamente. Então, não é porque é sólido, gente, ou líquido, né? Não é porque tem característica yin, eu colocando o acento no lugar errado. Não é porque um alimento tem características yin, como ter corpo, ser sólido ou líquido. Ambos são yin, né? Ambos têm características yin. Lembra que o que é yang é imaterial. Então, tudo aquilo que eu me alimento de botar para dentro do corpo de boca, que vai para o estômago, obrigatoriamente é yin. Porém, tipos de alimento vão ter características mais yang. E o álcool é um deles. Então, se eu coloco yang para dentro do estômago, eu não vou ter nutritivo no baço. E aí, o que vai acontecer? Se é o rim quem demanda o yang para o baço,
para fazer esse funcionamento, e o baço retorna o nutritivo para o rim se manter, se isso daqui é quebrado, com o tempo, o rim também não vai ter mais ion para mandar para o baço. E aí eu começo a lesar o fogo do corpo, o fogo de vida, o fogo fisiológico. E em vez do fogo fisiológico, o que eu causo? Um fogo patológico. Por quê? Porque eu não tenho nutritivo. O nutritivo para manter o corpo não existe. Porque o que está entrando tem característica puramente yang. E aí volto a falar, se eu não formo nutritivo no baço, o resto do corpo também não recebe nutritivo. Ele vai receber aquilo que ele está se alimentando. Yang. Yang tem calor do quê? De fogo. E aí eu começo a ter doenças relacionadas ao fogo, ao calor. Então, quais são eventos comuns de acontecer, por exemplo, com o excesso de álcool? A pessoa começa a ter tremor, a pessoa perde equilíbrio, a pessoa esquece. Em alguns casos, pode dar convulsão, porque é muito agressivo o calor. E aí, que nem eu falei, vai ficando com um corpinho de top model, só osso, porque o calor vai consumindo o yin. Lembra? Não está entrando yin, é pouco nutritivo, em comparação com o yang. Né? E aí, se você lembrar aquele trecho que ele fala, ó, se eu tenho muito álcool, o yang do álcool vai brigar com o nutritivo do alimento. Então, por mais que a pessoa se alimente, se ela ingere muito álcool, ela vai ter um problema com a nutrição. E aí, só para fechar mais um pouquinho aqui de informações, ele fala assim, no Lin Shu de novo, no capítulo 10, ele diz, num homem que consuma vinho, a energia corre pela pele, juntamente com o Wei Qi, e preenche os colaterais, fazendo com que estes sejam os primeiros a ficar cheios e abundantes. Depois, olhem isso, ó, depois, o Wei Qi se aquieta, e é a vez do Yin Qi ficar em plenitude. Então, o que ele está falando? O primeiro passo do álcool vai ser na extremidade, na periferia, no exterior do corpo, junto com a energia Wei. Porém, depois que esse Wei se aquieta, é a vez do Yin ficar em plenitude. E aí, tem Yin para estar em plenitude? Né? Não vai ter. Então, o que é essa nutrição que vai ter? A nutrição do álcool. Ele vai entrar de novo, por isso vai formar calor. Né? Ele vai formar calor porque tem a característica de calor. Ah, mas o calor vai para fora, ele expande. Sim, mas depois de um tempo que ele roda no Wei Qi, que é o mais yang, ele entra para o yin de novo. Ele vai penetrar de novo no corpo. Porque se fosse assim, a gente ia beber, ia vazar e beleza, show de bola, acabou o problema. E não é verdade. E aí ele continua. Quando o canal do homem ficar cheio de repente, isso se deve à invasão de energia perversa e sua retenção nos troncos e nos ramos do canal sem se mover. E a retenção da energia perversa se transforma em calor. Então, não é basicamente o que a gente falou aqui? Depois ele sai do Wei e vai para o Yin. E aí olha o que ele fala aqui, ó. Fica cheio de repente. Porque qual é a característica do álcool? É ser agressivo.
é ser rápido, é ser intempestivo, ele é muito bruto. Ele não vai fluir do whey para o yin. Ele vai entrar, chegar com os dois pés no peito. Então ele invade. Aí ele fala, ó, se deve à invasão de perverso. Que perverso? Um perverso que vai transformar em calor. Então eu tenho, volto àquele primeira parte que ele fala, eu tenho tanto uma relação da umidade quanto do próprio calor. Ah, mas pode ser frio que invadiu e depois pode, mas isso daí não vai vir da bebida, vai vir da condição da pessoa, onde ele está. Agora, o calor vem da bebida. Esse sim vem da bebida. Né? E aí, no capítulo 21 do Suen, só para fechar o que eu queria trazer para vocês, ainda tenho mais um slide só para falar depois, mas ele fala assim, ó, durante as variações do Yin e do Yang nas 4 estações, a maioria das doenças certamente é devida ao excesso de trabalho físico, comida, bebida, fadiga e consumo de álcool. Então, por que as pessoas adoecem? Na maioria das vezes, por excesso de trabalho físico, mental, se alimenta desregradamente e enche o caneco de cachaça. Basicamente, a maioria das doenças vem pelos nossos próprios comportamentos. Outras, não. Mas a grande maioria é displicência nossa. Tá? Então, lembrar que o álcool tem uma característica muito agressiva, vai fazer com que a gente pense o quanto é saudável essa bebida. Ah, mas diz que é bom para. Beleza, eu acho ótimo. Para deixar uma pessoa feliz é uma maravilha. É 3 doses, tá rindo à toa. Antes de vomitar, né? Porque depois fica angustiado. Mas lembrar essa característica, tá? Então, sou contra ou a favor? Cada um faz o que quer da vida. Apesar de eu realmente ser totalmente contra a pessoa beber e fazer alguma coisa. Se é para beber, fica na tua casa, ou fica largado na rua. Não vai querer dirigir, não vai querer trabalhar, não vai querer ensinar alguém, não vai querer fazer nada. Só aproveita a vibe, né? Mas algumas considerações finais. Só para falar, ah, mas o álcool é ruim, o álcool é ruim, o álcool é ruim. Não é só ruim. Por quê? O álcool, gente, principalmente no caso da fitoterapia, o vinho, ele é um ingrediente de suma importância. Por quê? A gente já falou aqui, ele tem uma característica de calor. Ele é rápido, ele é leve, ele é dinâmico. Então, eu posso ter dois principais usos, que eu diria que são mais usos atualmente sociais e menos de saúde. Por quê? Antigamente, não muito tempo atrás, o álcool, a bebida alcoólica, era anestésico para cirurgia. Né? Quem já estudou um pouco da medicina antiga era na cachaça, era no rum, né? Normalmente era rum, conhaque. E bebe aí, dá umas talagadas lá e bora lá fazer o que tem que fazer. Morde um pedacinho de pau aí, grita e vamos lá. Segurem a pessoa e bora cortar o membro. Né? Então, é um anestésico realmente muito forte. Só que para isso precisa grandes doses. E grandes doses a gente sabe que pode gerar muito calor no corpo. Tá? Porém, ele também é um estimulante em pequenas doses. Então, mas viram que
Acho que é um cálice de vinho tinto da safra de não sei o que. Faz bem para a circulação do sangue no coração. Legal. Para todo mundo? Provavelmente não. Mas ele tem esse dinamismo do calor. Então, pessoas que estão muito apáticas têm pouco calor, né? Ele dá ativa o sangue. Por que ele ativa? Porque ele é rápido, ele tem essa característica de calor. E aí, além disso, ele é um solvente para algumas drogas. Então, tem aquelas, como é que chama? Garrafadas, né? Dos índios, por exemplo, dos caboclos, né? Lá do Nordeste e tudo mais, que é o quê? A bebida com algumas ervas. Para quê? Ah, o negócio é para beber cachaça? Não. Aquilo lá é medicação. Só que o álcool, o vinho, a bebida ajuda a extrair o componente e aumenta a eficiência. Então, às vezes, eu precisar de uma dose muito grande de alguma substância, quando eu trato ele com álcool, eu preciso de menos. Ou algumas coisas, por exemplo, que são muito pesadas, que tem uma característica de muita umidade, de muito frio, e eu quero utilizar ela para a pessoa, mas mas eu quero tirar esse potencial do frio, eu posso acrescentar o álcool, por exemplo. Então, por quê? Porque ele vai trazer o vinho, vai trazer essa leveza maior para a formulação. Então, o álcool, ele tem tanto o lado para trabalhar a saúde para benefício, quanto para malefício. Vai depender de dose, vai depender de frequência, vai depender do tipo de álcool. Então, é bom? É ruim? É droga, gente. Toda droga pode ser boa e toda droga pode ser ruim. Então, por exemplo, uma das drogas que tem aí que pouca gente sabe que é droga, o açúcar. Né? Deixa uma pessoa que está passando mal ali com hipoglicemia, dá um torrãozinho de açúcar ali para ela. 2 minutos está nova. Está boa da vida já. Está pronta para outra. Agora, tem muita gente desenvolvendo diabetes, por exemplo, por conta do excesso de açúcar. Então, toda droga, toda substância, né? Ela, tanto por um lado, toda droga num excesso, ou toda substância em um excesso pode ser lesiva. Não só aquilo que a gente chama como droga. Né? E aí volto a dizer, como já disse em uma aula, se a gente pensa o conceito de droga, é aquilo que altera o metabolismo. E tudo altera metabolismo. Respirar altera metabolismo, beber água altera metabolismo, dormir. Agora, vai depender de dose. Se eu durmo o dia inteiro, todo dia, eu vou ter problema. Se eu respiro muito rápido, eu vou ter problema. Se eu respiro muito devagar, eu vou ter problema. Então, tudo depende de dose. E com a droga não é diferente. Ok? Perguntas, comentários? E se não tiverem, beijo no coração.